como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Cláudia Mondelo e esse é mais um episódio do Mais Arquitetura Podcast. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando de arte, de arquitetura, inspirações, design, tanta coisa bacana, né? Eu sempre falo que esse é um programa que todas as pessoas que sentam aqui dividem as suas histórias comigo e com vocês, sempre engrandece, dão uma luz, né, para a gente pensar de uma forma diferente sobre algum assunto. É tão gostoso dividir essa mesa lindíssima aqui, que é a mesa mais linda de todos os podcasts desse Brasil, porque é Breton, querido. É isso, e Breton é minha patrocinadora oficial. Breton Santos e Kitchens. Santos Kitchens logo vai mudar de endereço para melhor servir todo mundo. Nossa, serão, se eu não me engano, 13 ambientes. Olha, um mais lindo do que o outro, gente. A minha equipe aqui está toda louca para ir para lá, porque a gente vai fazer podcast lá com comida, cozinhando. E eles que adoram isso, né? Quando é que vamos começar? Logo, tá, gente? E olha, todos vocês profissionais que cozinham muito bem, por favor, podem já se inscrever, que eu quero todo mundo lá. Quero provar essas comidinhas boas. Você que está aí no YouTube, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, mande recado, dá um likezinho, é bastante importante e a gente faz esse programa para vocês. Vocês que estão aí no nosso ao vivo, no Mais Arquitetura Podcast, é um prazer estar aqui junto com vocês. Também deixar o recadinho aí, né? Manda sugestão, se quiser saber sobre os nossos convidados aqui, a gente passa o arroba, passa o contato. Olha, eu tenho certeza que vai ser muito gostoso esse contato aí com todos nós. Hoje eu vou trazer uma pessoa que vai dividir uma história muito legal, porque assim, sempre teve no seu caminho aí, né? Tem uma longa data, não sei ainda muito bem, vamos conversar sobre isso, mas no seu caminhar tem muita coisa bacana, muitos desafios, sempre grandes desafios. E ele está aqui do meu lado dizendo que, ai meu Deus, é o meu primeiro podcast, como eu vou falar? Eu falei, gente, você já teve tantos desafios. Hoje meu convidado é Celito Gonzalez, esse querido aqui. Olha só que maravilha, muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu é que agradeço, Cláudia, ficou lisonjeado com o convite, super muito feliz de estar bom. aqui. Opa! O convidado de hoje é arquiteto e urbanista. Celito tem mais de 30 anos de carreira e ele começou, que eu quero começar por isso aí. Logo no início você teve um desafio grande, né? Especialmente no início, né? Quando eu ainda era estagiário, até quase me formando. Exatamente. Eu acho que te jogaram ali no caldeirão fervente para você ou vai, Com certeza, né? com certeza. Eu digo que assim, aquilo é um divisor de águas, ou você aprende ou você não aprende. É verdade. Porque, como você falou, esse desafio, eu trabalhava numa construtora que estava executando uma obra no litoral norte, Tá. com 48 casas de 5 suítes. E o desafio nisso tudo, mas qualquer construtora faz, é uma construtora grande. O problema é que, como as casas eram personalizadas, cada casa tinha o seu arquiteto e tinha uma pessoa à frente dos projetos. Isso quer E a dizer... gente coordenava isso tudo, né? Então, na verdade, você tinha profissionais assim, dos designers aos arquitetos mais renomados, e cada um com a sua forma de lidar, com o seu temperamento, com a qualidade de projeto. Cada um tinha a sua forma de expressar, de passar as coisas para nós. E a gente tinha que transformar isso na linguagem da obra, né? Então isso realmente, para quem estava ali no último ano de faculdade, era algo muito desafiador, né? Mas graças a Deus correu tudo bem e a gente depois que se formou ainda ficou na construtora durante um período. Não, e eu acho que isso, assim, como você falou, era num momento de estágio, então era para ir ou vai ou racha. Tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Vou mudar de profissão agora? Ou então assim, não, estou no lugar certo, gostei disso. Foi isso que passou na sua cabeça?
Na verdade, assim, Acho que não deu nem tempo de passar na cabeça, né? não tinha esse tempo, né? Não. Porque era muito, o ritmo era muito intenso, né? Então, e para o estagiário sobrava tudo, né? Então, na verdade, Nossa. eu tive um grande, um chefe que foi super legal, que era o arquiteto que coordenava tudo isso, né, nessa construtora, mas ele delegou muita coisa para mim, né? E ele viu que eu conseguia a altura dar sequência às Sim. coisas, né? Mas é desafiador. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você fica pensando. Porque apesar do número de casas, o número de interferências era muito grande, porque cada casa tinha um projeto original, Sim. porém ela era personalizada de acordo com o que cada cliente queria, e cada qual com o seu profissional à frente daquela residência, né? O que você levou para a vida desse momento? Nossa, eu acho que assim, um dos fatores mais importantes, e por várias vezes isso ocorreu, o meu chefe à época, às vezes se estressava pela variedade de intercorrências que existiam na obra. Cada demanda de cada cliente, né? Cada profissional. E desde aquela época eu tentei meio que mediar isso, sabe? Tá. Falar assim, doutor, deixa que eu converso com ele, eu vou, vamos tratar. Então eu tentava fazer essa linha, vamos dizer assim, essa linha de frente, no intuito de criar menos problemas e tentar dar mais soluções. E justamente assim, para que o perfeito andamento da obra fosse a preocupação final de todos, né? Lógico que eu tinha que me preocupar com os dados da construtora, lógico que eu tinha que me preocupar com a boa execução da construtora para que o projeto fosse executado assertivamente, né? Mas eu acho que isso foi um grande, essa capacidade de capitanear todas essas interferências. E acho que isso eu trago até hoje, porque nós como profissionais, como arquitetos, quando nós fazemos gerenciamento de obra, a gente faz projeto de arquitetura, para projeto de arquitetura de interiores, a gente, na verdade, a gente tem um universo enorme de clientes de clientes e de fornecedores que você precisa articular. Tudo isso tem que ser muito bem articulado. É uma orquestra que você acaba Verdade. tocando para que cada um entre no momento certo. Você tem que ter a capacidade de entender os problemas que podem vir em decorrência dessas interferências e tentar solucionar meio que tudo antes. Então, essa capacidade de gerenciar isso tudo maestrar, né? Exato, exato. Eu acho que isso é que foi desde lá, cara. É uma coisa que até hoje eu tento fazer. Lógico que a gente se estressa, obra tem muita intercorrência, porque o projeto ele é lindo, é no papel, mas quando você leva ele para execução, você acaba enfrentando, como eu falei já várias vezes, intercorrências, né? Você acaba enfrentando problemas de meio de percurso. Sim. Às vezes é uma viga que aparece, é uma coluna, ou aquilo pré-dimensionado não dá para você concluir daquela forma. Então você sempre tem que ter alternativas, né, para poder. Você vê que legal, né? Uma experiência lá no início. Eu acho que a vida é sempre assim, né? Ela leva a gente por caminhos que está ensinando a todos os momentos e a gente consegue se observar, Sim. consegue empregar isso durante muito tempo e em muitas coisas da nossa vida. Com certeza, né? Com certeza. E eu via que o meu chefe nessa época, ele meio que delegava isso para mim, porque eu acho que eu saí um pouquinho da curva, tipo, eu comecei a demonstrar que eu tinha uma habilidade um pouco mais diferenciada dos outros para poder estar orquestrando realmente tudo isso, porque não é fácil, né? São muitas pessoas envolvidas, né? Tem egos também. Opa! Né? Além de muitas pessoas, tem os egos, tem o que o cliente quer, tem o desespero, né? Os prazos, as ansiedades, né? Os clientes ávidos por terem a casa pronta, e no litoral norte a particularidade, geralmente assim, a casa tem que ficar pronta para o verão, então tem todas aquelas demandas, né? E aí a construtora tem os seus cronogramas, e ela entra
de acordo com esses cronogramas. E todo mundo Exatamente. querendo puxar É. a obra para si, né? Eu sei que você é uma pessoa muito família, né? Você tem esse olhar e essa coisa, principalmente com você tem uma filha numa idade super bacana, né? Porque Sim, é aquela coisa que já vira companheira, já vira amiga, né? É muito mais do que só filha. O que esse e filho. filha E filho. os 2, mas, essa coisa do afeto, da família, como reflete nos seus projetos? Eu não sei, assim, Cláudia, eles, assim, eu tento, pelo menos assim, eh, a grande, vamos dizer, a minha grande fortaleza são eles, né? Minha família, minha esposa, meus filhos. E quando eu estou projetando, ou quando eu vou projetar e eu tenho uma família pela frente, eu tento justamente tentar extrair daquilo o que é mais importante para eles. Um hobby, uma predileção, uma vontade, sabe? Então, assim, eu tento meio que buscar, Sim. um pouco do meu lado pessoal para poder ofertar isso para os meus clientes da maneira mais objetiva possível, para que eles entendam que, ao contratar um profissional, ele vai ter uma personalização da casa dele, né. E, assim, a gente só é bem-sucedido quando a gente se aproxima do que o Exatamente. cliente É, e eu acho que gostaria. essa questão de quando a gente tem essa vivência de família, que gosta de viver em família, que tem esse olhar, a gente também tem esse olhar para aquilo que a gente trabalha, Sem né? dúvida. Entende muito mais o que é uma Exatamente. É vivência, uma percepção. não é? Não que os colegas que não têm filhos não podem, mas é que, assim, Uma aí você percepção entende aquele diferente. exagero de uma mãe, a mãe de primeiro filho, Certo. aquela coisa mais exagerada. Não, porque ele pode tropeçar aqui, o mesa de canto com ponta. Então, assim, você começa a perceber que naquele momento essas são as prioridades. Sim. Então nada mais, você Fica natural, né? É, exatamente. fica uma coisa É bem natural. isso. É bem isso. Olha, eu sei que há 2 anos atrás, mais ou menos, é isso? Que Isso. você teve uma empreitada muito bacana, Entendi. né, envolvida aqui com a Breton, que Sim, foi. foi internacionalizar a marca, Na e verdade você eu estava lá. foi. Aí assim, a Breton estava desenvolvendo, a primeira loja deles, a flagship deles, internacional, que era sediada em Dubai. E o seu Marcel, me convidou numa determinada altura para eu auxiliá-los na parte do projeto executivo da loja. Tá. Né, o projeto original foi feito pelo corpo criativo da Breton, né, sempre capitaneado pelo seu Marcel, e pela Fernanda Marques, que fez o anexo da loja de Dubai. Eu não sei se você já viu a Eu loja só em foto. Quando é, eu tive em Dubai, a loja não estava não estava ainda aberta. inaugurada, A eu não loja tive o prazer. é algo surreal, assim. É, Ela imagino. a magnitude dela, a localização dela, o projeto do anexo é muito, foi muito feliz aquele projeto da Fernanda Marques, e assim, eu acho que assim, é um superlativo de loja, Sim. né. Acho que com certeza eles foram muito bem-sucedidos ao criar essa loja, porque acho que posicionou a Breton no mundo, sabe, assim, tenho certeza disso. É. Porque a importância arquitetônica da loja, você tem um terraço que você vê ao fundo o Burj Al Arab, mas ao fundo você vê um pouco mais distante o Burj Al Khalifa. Então a localização da loja é Maravilhosa, num né. bairro super legal, e assim, e lá você tem espaço para mostrar o mobiliário Breton, né. Você tem as áreas externas, Tem as áreas 1.500 metros quadrados, é isso, mais ou eu menos? acredito que possa chegar até de área total de 2.000 metros quadrados. Olha, É enorme. lindíssimo. Eu E como foi convido para to você esse convite primeiro, né, para estar passando por porque é uma marca, não porque a gente está aqui, não porque estamos na Breton, né, mas porque realmente é uma marca de imobiliário muito importante no nosso e país. assim, como E profissional, é, não, e como é, exatamente, como é ter sido convidado como profissional e como pessoa também, né, de fazer parte disso,
de um salto desse tamanho que foi, né, para Breton sair aqui do nosso mundo para ir para um mundo de culturas e de coisas tão diferentes do nosso, né? Como é que foi participar disso? Então, como todo desafio, você fica, será que eu tenho competência para isso? Será que eu, né, dou conta, né? Assim, um projeto executivo, você sabe, é a interação de todos os projetos de construção da loja. É. Então, você tem o lado criativo, você tem todo o lado técnico, tudo isso em folha de papel que vai para a obra. Então, e tem as alterações feitas nisso, Sim. tem as implicações disso, e outra, as equipes que você não está acostumado a trabalhar, que falam outra língua, que trabalham com outras medidas, não adianta, é muito diferente. Imagino. É diferente na maneira de projetar, eles usam normas britânicas para executar determinadas situações. Você já tinha trabalhado nessas situações assim? Não. Extremas? Não. Eu nunca tive essa oportunidade, né? Mas é um aprendizado atrás do outro, né? Porque e lá você é apresentado, por exemplo, teve momentos de que você, assim, se vier numa encruzilhada, você tem um determinado problema, aí você tem que passar para as pessoas envolvidas, por exemplo, equipes de marceneiro, a forma como você gostaria daquele determinado acabamento, e eles confeccionarem o acabamento, depois retorna para você, e você, não, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, tudo foi um processo muito trabalhoso, muito penoso, né? Acho que é sina isso, né? Isso é sina, de estar sempre... Não é? Mas eu acho que todo Olha, arquiteto passa por isso, né? eu não sei não, eu já fiz aqui uns 40 episódios, eu nunca vi alguém que tem uma sina tão grande, assim que nem você, esses desafios gigantescos. Sim. Acho que isso é contigo o Mas negócio. eu acho que, no fundo, esses desafios acabam te dando vantagem em tentar resolver os problemas, né? Eu acho que dá uma base muito mais firme, né, para você. Eu acho que no teu dia a dia, até de que você está em projetos normais, vamos dizer assim, né, que não tem essas intercorrências todas, essa dificuldade de entendimento e tudo mais, eu acho que te dá uma base de tranquilidade. É como assim, agora eu vou brincar, né? Agora eu vou brincar. Tem a parte séria e nesses projetos eu vou brincar, eu vou mais me divertir do que realmente... Sem dúvida, assim. E eu acho que, assim, nada que me apresenta pela frente, acho que eu tenho tanto receio. Porque, assim, todo novo desafio, você fala assim, bem, eu já passei por alguns, então eu acho que, assim, é uma grande lição que você guarda, né? Nossa, é fantástico. E como foi? Você chegou a conviver lá? Você ficou um período? A gente ficou um período durante que a gente esteve lá, né? Eu e o outro arquiteto que também desenvolvia o projeto, e a gente meio que atendia todas essas equipes de mão de obra, e era engraçado que a gente tá assim, do nada, você se pega na obra falando em inglês com uma equipe de marceneiros da Índia, né? Com turbantes. Então, assim, você fala assim, cara, é uma novidade, é diferente nesse sentido. E tem a coisa da oração, né? Da música. Eu acho que lá, é o que me chamou muito a atenção. Essa parte da religiosidade deles, né? Você imagina que a gente está na obra, daqui a pouco você começa a escutar nas mesquitas próximas, eles colocam música, acredito que sejam são horários que eles fazem a oração para a religião deles. E todos os funcionários da obra, né, eles saem naquele momento, esvazia a obra. Então, assim, nos primeiros dias você acha aquilo estranho, né? Porque é tão diferente, mas você arrepia, sabe? De sentir Eu tive essa chamada.
A sensação que eu tinha era de que, assim, você estava num lugar meio que iluminado, abençoado, sabe? Eu tive essa sensação também, quando eu escutei a primeira vez. Não choca. Eu estava Eu na não sei, varanda do hotel e eu escutei, assim, de longe, porque começa baixinho e vai baixinho, aumentando, né. exatamente, Eu exatamente. escutei de longe, eu falei: "Nossa, o que é isso?" Aí daqui a pouco Me gerava veio. um respeito, sabe, eu cheguei até a me aproximar de uma mesquita para olhar, aí eles vinham, tiravam os sapatos todos, com aquele respeito e entravam, e você eu não me sentia à vontade para olhar, Você eu nunca não foi cheguei a dentro? entrar. Não, Não, não? não, eu não tive essa Nem para ver coragem. como era por Eu falei, dentro? eu não saberia se eu estaria desrespeitando alguma coisa, eu tinha medo, não tinha ninguém assim da da região que Tá. pudesse me orientar, então eu tive um certo receio de Olha, fazer você não isso. conheceu nem a mesquita de Abu Dhabi? Fui, Você não, foi, essa eu né? acabei Aí tá, indo, fomos. mas ali aonde eles Na hora frequentaram, do não. evento, né, Que nessas tenha 5 vezes ao tá. dia ou 4, eu não me desculpa se eu Também não me lembro, não mas eu me acho que lembro, são isso, acho que são 5 que vezes. são momentos em que eles fazem a oração deles, né. Mas assim, quando a gente fala, eu acho que assim, as pessoas falam: "Ah, tá, se você tá lá e você escuta, É. é diferente, não adianta, é É diferente". diferente sim, é diferente. E você deve ter trazido por conviver com essas pessoas, né, dentro de uma obra com tantas coisas diferentes, como você falou, as medições são diferentes, a forma de fazer é diferente. Você deve ter trazido, assim, uma bagagem bem bacana, né, para o teu dia a Ah, dia, não é? eu acho assim, eu brinco, né, mas eu acho assim, é uma viagem que, assim, lógico que a gente tinha metas, a loja precisava inaugurar, tinha uma série de demandas, muitas equipes, né, muitas interferências, né, porque as Sim. pessoas veem uma loja pronta, Não quando sabe você o que você não tem trabalho. ideia, e lá a gente tinha, nesse projeto da Fernanda Marques, que era maravilhoso, você tem nesse anexo, você tinha Tensoflex, Muxarabi, iluminação, sonorização, ar-condicionado, eh, persianas, você tinha Um uma leque de coisas, né. quantidade muito grande de interferências técnicas. Então, em sprinklers de incêndio, os ar-condicionados lá têm uma outra configuração, porque eles são muito mais fortes. Então, assim, é brutal a quantidade de coisas que você precisa dominar para fazer Pra a estar ali, coisa botar o exato. negócio para funcionar, né. É Exatamente, bem legal. E exatamente. lógico que traz uma vivência sensacional para você, né, no seu dia a dia, não só Foi, como foi. arquiteto, mas também como pessoa, né. Eu acho que tudo isso, até o momento da oração que você, para observar como é, né, como aqui, se alguém imagina, se alguém sair no meio da obra para fazer uma oração, outro alguém vai ficar E maluco da uma coisa vida. que me chocou muito, sabe, Cláudia, eh, lá, você vê, assim, do ponto de vista de arquitetura, eh, a riqueza dos investimentos, né. Logicamente que muita gente, rotula que Dubai é fake, Dubai é uma coisa, de ficção, mas se você vê a preocupação que eles têm com o mobiliário urbano, com a qualidade dos projetos, urbanisticamente falando, você vê no Dubai Marina, quilômetros e quilômetros de guarda-corpos em aço inox, coisa impensável num país normal, tanto investimento num único produto. Sim, Lá é como se você não sentisse qualquer problema de demanda de ordem de valor, né. sim, O que deve ser colocado aqui é isso, não importa que são alguns quilômetros, sim, vai vai ser ser feito, colocado. né, é o melhor piso tátil, os alto-falantes ficam embutidos embaixo do mobiliário urbano, uma simples escada de desnível tem iluminação, projeto luminotécnico específico com perfis de LED. Quer dizer, você fala assim: "Cara, eu tô É, num pedacinho do mundo que não se economizou em nada para ter aquilo", né. é verdade. Isso muda a nossa percepção também das Muda, coisas, né, muda. muda muito. E o que a gente nota é que, assim, você vê lá profissionais do mundo inteiro, aqueles arquitetos ícones, né, que você tem como referência desde de estudante de arquitetura, você vê lá prédios um ao lado do outro,
mostrando o que de melhor tem em termos de arquitetura, né? Lógico que são questionáveis as fachadas de espelho, tudo aquilo. E uma coisa que me chocou bastante, me chocou não, mas que me gerou, os edifícios eles possuem projeto luminotécnico até para fachada. Você reconhece os edifícios pela própria fachada, uma coisa que Bacana ainda isso. você não vê com tanta quantidade, mas lá você vê que é como se fosse uma concorrência entre eles, né? O que aparece mais, o que mostra Tá mais, mais ou que vistoso, tem um né? design mais arrojado. Então, assim, como eu fui muito incrédulo para lá, assim, porque eu via as pessoas falando muito negativamente, né? No fundo, me surpreendeu. Eu brinco que, assim, mexeu comigo. Ainda bem que foi uma surpresa boa, né? Exato, Foi uma exato. surpresa boa, porque realmente as pessoas falam muito isso, né? Mas eu também tive a oportunidade de estar lá, e eu fiquei muito encantada com a cidade, num modo geral, não só pela arquitetura, que é belíssima, sim, como você falou, é quase uma competição de arquitetos, quem que vai fazer o prédio mais diferente, Sim. mais iluminado, enfim, mais tudo, né? Porque lá é tudo mais, São né? superlativos, né? Tudo Tudo é o muito maior, é o mais grandioso. alto, mais É. caro. Mas eu acho que toda essa coisa da religiosidade, até me engasguei, das pessoas, do carisma que até as pessoas têm, eu senti isso, eu senti um carisma, uma coisa boa das pessoas, eu senti essa coisa da preocupação também com, a natureza em si, porque lá é um deserto, Sim. então tudo lá é através de irrigação, né, e tem jardins maravilhosos, É não é? assustador. E é engraçado, você falou que é um deserto. Então, assim, eu brinco que eu divido assim: tem areia, é deserto, né? Tem planta, tem irrigação. É. Porque onde não tem irrigação, não tem, Pode, né, não consegue, não né? vinga nada, não tem nada verde que fica naquele lugar. E como você falou, são verdadeiros tapetes floridos, São são as lindos, avenidas, lindos, locais públicos. bem Você vê que, tratado. e ao mesmo tempo uma sequência de 15 árvores, assim, oliveiras centenárias, iluminadas com uplights, quer dizer, valorizando a própria. Então, assim, Valorizando. cara, o Isso me paisagismo, chamou bastante atenção. seguido à risca. Houve um projeto luminotécnico para o Isso. paisagismo. Então, assim, tudo se fecha, né? O arquitetônico é bem elaborado, pode ser extravagante, concordo, Sim, mas é da né? cultura Não é também. exemplo, mas assim, tudo é muito bem resolvido do ponto de. Então, assim, para o arquiteto é um showroom, né? A gente está ali de frente para o que. Difícil olhar até para o chão, né, para onde está andando, né, porque você fica tão E encantado a com gente tantas chega coisas. até a ver tipos de iluminação que você às vezes não vê em outros lugares. Você vê que está ali meio de vanguarda mesmo. Uma potência de uma iluminação de LED que ela tem toda uma carcaça blindada. Você vê coqueiros iluminados com de baixo para cima, mas também no meio. Quer dizer, é sempre o upgrade do que já existe, sabe? Parece que lá sempre está chegando. Presta mais atenção no melhorar o que já é bom, Exato. melhorar, né, dar uma coisa a Como mais. se eu acho que se houvesse aquela coisa assim, bem, temos que iluminar, como? Ah, eu acho que você pode fazer isso, ah não, vamos pela opção mais barata, não, qual é a melhor? Melhor. Então vamos colocar essa aqui. É. Então assim, e assim, a sensação que eu tinha era essa. É, muito bom, muito bom. Viajar é muito bom, ainda mais ter com essa oportunidade de estar num país, conhecendo aquele país e também trabalhando, né, também conhecendo um Sim. jeito de trabalhar diferente. E me conta como é que estão as inspirações, a vida atual, o que você tem feito, o que você gostaria de estar fazendo, sonhos, inspirações, quero saber tudo isso. Ai, que difícil. Já que joga a difícil, né? pergunta toda. Sonhos e inspirações, né, assim, não sei, eu acho que assim, o que eu busco, né, quando eu faço o projeto para os meus clientes, é justamente,
tentar ser o mais assertivo possível, né, na elaboração do projeto, para que aquela família se sinta, fala assim, pô, valeu a pena chamá-lo, né, foi muito positivo, eu ganhei com isso, né, porque quando um cliente, você entrega que nem eu entreguei uma casa recentemente, e a cliente falou assim, olha, o que eu esperava, isso suplantou muito mais do que eu esperava. Eu não esperava isso. Então é muito gratificante para a gente, Demais, né, no final, demais. porque geralmente a execução de um projeto, a obra em si, eu brinco, tem toda a sorte de problema, é um atraso, é alguém da É um portaria que não estresse, né. recebe, é um estresse constante. É um E estresse. você sobreviver a todas essas Chegar etapas, lá e ter né, essa cerejinha no bolo, assim, e né, a re a uma alguns anos atrás satisfação. eu fiz uma casa que o cliente virou para mim e falou assim: "Nossa, Celito, nem no meu melhor sonho eu podia ter esperado essa casa, você acertou". Ai, que E ele lindo. só veio nos finalmentes ver a casa, sabe. Então assim, esse é o meu maior sonho, sabe, no Opa! sentido de você conseguir, ter essa esse o cliente satisfeito, sabe, acho que é o mais difícil hoje, É, é você pela velocidade das coisas, pelas exigências de todos, exatamente. né, então pra mim é uma das coisas mais É difícil hoje agradar, né. Hoje em dia a gente percebe que as pessoas sim, têm muita dificuldade de agradar e de serem agradadas. exato, Não é? A tolerância é meio tolerância zero. é, Então qualquer interferência no meio do caminho que tem é sim, mentira de falar: "Não, vai estar tudo bonitinho, não vai acontecer nada", mentira. isso é Vai uma grande acontecer o verdade. mínimo. Quando se tem um profissional, né, vai acontecer o mínimo, porque Sim. está tudo ali Na sendo verdade, programado, mas a acontece. gente a gente faz tudo para não acontecer, mas sempre tem alguma coisa que Uma escapa, coisinha né, aqui, isso é e o inevitável. importante é estar preparado para resolver isso. É, Muitas vezes o cliente nem fica sabendo, você já resolveu e está tudo certo. E aí exatamente. quando chega lá na frente, alguém virar e falar: "Olha, isso aqui está melhor do que o esperado, né, minha casa dos sonhos", eu acho que, assim, o pagamento é muito bem-vindo, mas esse retorno também, É. ele faz uma diferença enorme, né. E eu acho que, assim, no mundo de hoje, tudo é tão rápido que às vezes, assim, eu tenho tentado, dentro do possível, assim, até para um fornecedor meu, terminou, aí ele entregou lá, eu não falei mais com ele. Eu ligo: "Cara, eu só queria te ligar para agradecer que ficou ótimo, ficou muito bonito isso aqui. Eu adorei, parabéns". Isso é muito Aí ele fala: bacana. "Celito, é a primeira pessoa que me liga falando isso", Tá vendo? né, então É. eu falo assim, porque eu acho que, assim, a gente às vezes se esquece um pouco essa nossa loucura do dia a dia, né, Sim. a gente esquece de falar aquilo que seria o óbvio, né, e às vezes eu vejo esse feedback, quando eu recebo o feedback, eu falo, aí vem aquela: "Cara, não esperava, você me comoveu, você Tá falou vendo? uma Que coisa". legal, isso é importante, isso é muito importante. É como você falou, um pouco atrás, que é uma orquestra, né, e se um toca um instrumento, desafina, Sim. muita coisa pode acontecer por causa daquilo. E por que não agradecer, gente? Todo mundo tá ali, ninguém faz nada sem, né, ninguém faz nada sozinho. Sempre tem que ter alguém ali ao lado. Então, assim, ser grato pelas pessoas que estão ali do seu, né, naquele trabalho junto com você. Gente, é isso, eu acho que o caminho é esse, eu acho que as pessoas poderiam pensar um pouquinho mais nisso, né, que ninguém faz nada É, sozinho e que precisamos do outro para a gente seguir o caminho aí cada vez melhor, com certeza, não é? porque acho que é bom para todo mundo, É, né, é. isso é muito bom. Me conta uma coisa, doeu? Não doeu? Não, não doeu. Terminamos o programa. Que bom, que Olha, eu tô bom. Então perguntando para ele, porque ele disse que nunca tinha feito podcast. Eu falei: "Olha, sempre tem a primeira vez, vamos lá, não dói nada, é uma maravilha", e você viu que delícia de conversa? É não, muito não, bom. delícia, foi um prazer estar É, não, é aqui, muito falar com bom, você. é bom essas trocas, você vem e traz uma experiência, né, fantástica, que essa é a sua experiência de ter trabalhado com a Breton nesse Sem momento tão dúvida. importante da Breton, e tão importante também para você de ter feito uma Ah, coisa diferente, com certeza, né, isso não tem trabalhar com preço. povos diferentes, com uma cultura diferente, eu acho que isso sempre, uau, abre várias janelas na nossa cabeça, Sem né. dúvida,
A gente traz tanta coisa boa para a nossa vivência. Eu sou daquelas que eu vou pegando tudo assim. Eu gosto da minha sacola bem cheia de coisas, sabe? Eu É acho muito que bom. a gente vai somando, né? Vai somando. Bem isso. Muito obrigada por você Não, eu estar que aqui, agradeço, Cláudia. dividir um pouquinho aí do seu dia a Imagina, foi um dia. prazer enorme. Muito bom, né? É bom. Muito bom. Venha Foi sempre muito que legal. quiser, viu? Venha Fiquei, sempre como que te falei, quiser. fiquei lisonjeado com o convite. Ai, muito obrigado. Eu que agradeço. E olha, vamos ficando em mais um aqui episódio. Que delícia, né? Você viu quanta história bacana? Como é legal, né? Essa vivência com culturas diferentes dentro da arquitetura, que já é uma loucura a gente vivenciar só de olhar. Imagina trabalhar como essa oportunidade que o Celito teve. Obrigada por dividir isso com a gente. Obrigada a vocês que estão por aí. E ficamos aqui mais um episódio. Não esqueçam aí de se inscrever no nosso canal do YouTube, dar um alôzinho pra gente, né? Segue nossa página também do Mais Arquitetura Podcast, essa belezura aqui que tá toda semana, toda sexta-feira, às 19 horas, não é isso, produção? Às 19 horas está no ar, sempre episódios inéditos para vocês, tá bom? Então, um beijo e até a próxima!